No programa Perfil de hoje, da revista Atualíssima, eu converso com um ator que se apaixonou pelas artes cênicas quando criança, assistindo novelas e filmes. E aos 7 anos de idade já reunia a família em casa para apresentar as suas peças teatrais. Aos 18 anos, estreou no teatro profissional, mas atualmente se dedica de corpo e alma ao teatro e ao jornalismo, sua segunda grande paixão. Hoje eu converso com Marcos Felipe José do Nascimento, mais conhecido como Marcos Mazzoni. Meu querido, seja bem-vindo ao programa Perfil da revista Atualíssima. Muito obrigado, Ana. É uma honra, né, participar, ser entrevistado por você desse programa que já está no tempo no mercado e eu estou muito feliz de participar. E agradeço também o convite, né? Boa noite a todos. Eu que agradeço sua participação aqui no programa, sua ilustre participação. Eu achei que você não ia participar, porque assim, você está fazendo um monte de coisa, está super atarefado. Eu imaginei que você não ia ter tempo, mas eu convidei e você aceitou de primeira. Muito obrigada pela consideração, valeu mesmo. Nada, você acha que eu ia fazer satisfeita? Não, pelo contrário. Eu estou com saudades de você, sabia? Do nosso grupo de teatro, do Getafe. Olha que faz um tempão que a gente não se encontra, hein? E o Getafe não existe mais, né? Acabou, infelizmente acabou. Infelizmente Getafe, acabou. grupo de teatro Ângela Fialho. Uma pena que acabou, era tão bom. Foi muito bom participar, né? Abriu muitas portas. Embora triste com o fim que ele não teve, né? E o fim que teve conosco, mas eu fico muito feliz pela experiência e pela oportunidade que ele me proporcionou. Isso, exato. A nossa querida Dani Brito, não é? Ela já é a nossa entrevistada aqui de carteirinha. Ela está sempre por aqui, falando do trabalho dela, das atividades, está sempre por aqui. Dani Brito maravilhosa. Eu não sei se você lembra, nós trabalhamos juntos, né, no Getafe, na Arte da Resistência, e não é o Regresso de Fátima. Você lembra quando a gente estreou o Regresso de Fátima? E inventaram uma troca de roupa, uma doideira. E quando eu saí de um personagem para entrar em outro personagem, eu tinha que vestir um macacão. Eu não conseguia vestir. Não sei se você lembra disso. Eu estava tão nervosa que eu botava as duas pernas no mesmo lugar do macacão. Eu tirava, eu colocava e não conseguia. Estava super nervosa. Aí do nada você apareceu e disse que ajuda. Eu quero, por favor. Eu lembro como se fosse ontem. Sincero mesmo, esse início assim da gente lá na arte, contracenar contigo, eu lembro bastante. Foi maravilhoso. Aí você me ajudou a vestir o macacão. Muito obrigada. Nunca mais eu faço isso, trocar de roupa de um personagem para o outro. Eu vou tirando, só tirando. Facilita, né? Com certeza. Vivendo e eu aprendendo. Desesperada, e eu também estava desesperado, porque ou eu tinha saído de uma cena, ou eu ia entrar na próxima, não sei. Aí tu tava lá com aquela cara de desespero, eu disse, me ajuda aí, tu. Eu tava esperando. Tanta gente, um elenco gigante e ninguém me enxergava. Assim, meu Deus, eu não consigo vestir a roupa, não consigo. Estava quase na hora de entrar, eu não conseguia vestir a roupa. Muito obrigada, de verdade. Por nada, Cláudia. Você salvou a minha apresentação. Assim, você me agradeceu lá naquela época, tudo, só que eu não esperava tu tocar nesse assunto agora. Aí eu fiquei bem desse tipo, nossa, eu não sabia que eu fui tão importante naquele momento. Né? Foi, com certeza. A gente quer do teatro, a gente sabe que é uma correria, um sufoco, então é muito importante essas pequenas coisas que acontecem que engrandecem bastante pra gente, como um todo, né? Com certeza. Com certeza. E assim, quem não conhece o teatro, acha que teatro é só, eu lhe entreguei o texto, você aprendeu o personagem, né? Você estudou seu personagem, você entra em cena lindo, maravilhoso, glamuroso, e acabou-se. Deu seu texto e acabou-se. E não é, né? Teatro é isso. Quando a gente faz teatro, a gente faz muita coisa. Todo mundo tá lá bonitinho no palco, mas na coxia é uma correria, uma agonia danada, todo mundo tentando se ajudar, é outra coisa. Quem não conhece teatro, eu acho que a coxia é uma programação interessante para quem não conhece. É um outro espetáculo à parte. Não é verdade? Exatamente. Se o público pudesse ver o que acontece por trás, né, dos bastidores, Isso. já começava a peça dali.
literalmente. Com certeza, é maravilhoso. É o desespero de cada um, é roupa que se perde, é tanta coisa. Aí sempre que eu lembro de você, sempre que eu olho para você, eu lembro desse momento. Marcou a minha história, a minha vida. Oh, Eu não esqueço oh, nunca mais. nossa. Poxa, assim, fico feliz em saber disso, né? Que eu participei de uma lembrança boa para você, claro, né? E, assim, sério, eu fiquei bastante encantado. Eu não sabia que tinha tomado essa proporção, entendeu? É uma simples ajuda, Sim, porque, com certeza. assim, Conan, a gente que é da área, né, que é do teatro, o teatro, no geral, a gente sabe que tem um grande déficit, né? Então, apesar de ver todo mundo se unir para se ajudar, não é exatamente dessa forma. Então, eu gosto sempre de ajudar o outro, entendeu? Porque eu sei das minhas dificuldades que eu tive quando eu comecei, ou até mesmo nem quando eu comecei, até hoje tem. A gente sabe que é vários desafios. Então, poder ajudar, para mim, é gratificante. Tá entendendo? Com certeza, sempre. E outra coisa, o elenco era gigante, mas todo mundo estava preocupado com as suas coisas, né? Aquele monte de gente correndo para lá e para cá. E do nada você me observou. Eu achei isso maravilhoso. Muito obrigada, de verdade. Mas Porque se você não tivesse me ajudado, eu teria entrado para o segundo personagem com a mesma roupa, eu acho. Tinha botado só um chale, um lenço, e tinha entrado com a mesma roupa. Nem ia dar tempo mais. pronto, mas agora você falou isso, eu me recordo de algo que vai fazer todo sentido, talvez para você, ou talvez não tenha sido. Mas quando você entrou no grupo, eu lhe admirava muito. Eu sempre achei uma profissional muito maravilhosa. Na época você já era jornalista, eu estava começando o curso e tal. Então eu lhe admirava bastante, entendeu? Ah, Talvez obrigada. essa minha admiração fez com que eu observasse o momento da sua dificuldade. Pode ser, pode ser. E eu só gratidão. Muito obrigada de verdade. Você salvou o espetáculo naquela noite. Nossa, Salvou meu olha personagem. o peso da minha responsabilidade. Com certeza. Alguns dias atrás, aqui no programa Perfil, eu recebi também do nosso grupo do Getafe, alguns colegas nossos aqui, que foi a Gabi Santiago, Joabes Nunes, David Oliver, Maravilhosa. Guararrinho e a nossa querida Bruna Flores Real. Eles estiveram aqui também falando do trabalho deles, dos espetáculos, cada um com seus projetos maravilhosos, todo mundo aí na ativa, e eu amei conversar com todos eles. E hoje eu estou tendo o privilégio de receber você aqui Eita, no meu programa. o privilégio é todo meu. Eu não sei se eles estão assistindo, mas um beijo para todos eles. Pessoas que guardam no coração. É aquele grupo de teatro que marca, né, para toda a vida. Verdade, Literalmente. com certeza, com certeza. Só tenho a agradecer, só agradecer. Todos são maravilhosos, talentosíssimos, e eu amei conversar com cada um deles. Mas atualmente você estreou esse ano no espetáculo Hotel Paris, uma comédia do absurdo, não é isso? Fala aí pra gente que está nos assistindo, para as pessoas que estão acompanhando e nos assistindo, convida eles para assistir ao próximo espetáculo, que é agora, né? Dia 13 de agosto, no próximo mês. Vou aproveitar o momento, meu momento agora. Mãe, me Isso. ajude. Então, era justamente o que eu ia comentar, né? Agora eu estou no grupo, participando do mesmo grupo de Bruna, que é Absurdo, uma companhia de teatro, eu me juntei a ela, faço parte do grupo. E foi um convite bem inesperado, porque eu tinha me afastado do Getafe ainda com o Getafe na época, por causa da faculdade, trabalho, muita coisa. Aí eu disse, não, preciso de um tempinho mais para mim. Aí eu me ausentei um pouco do teatro, passei quase um ano sem atuar, sem participar de nenhuma colaboração, nenhuma equipe. Aí eu conversando com a Bruna, ela me falou a ideia, a proposta dela do grupo e estreou o grupo. E eu, nossa, que maravilha, eu tô contigo, eu quero ver, eu quero assistir. Aí teve umas reviravoltas e tal, ela chegou no meu PV, Marcos, eu quero falar contigo. Marzoni, que ela me chama de Marzoni, né? Tem uma proposta para fazer. Eu quero saber se você topa participar comigo de uma apresentação, vai ser uma reestreia. Me contou, eu deixei ela falar, ela tava bem, né, que sabe, Bruna, bem rápida, agoniada, querendo saber a minha resposta. Eu simplesmente fiz, eu topo. Sem nem se eu topo, eu quero. Meu tempo tá zerado, eu falei pra ela, mas eu tô dentro. Podem colocar que eu vou. Aí foi assim, Coana, foi uma experiência incrível, certo? Apesar de já estar no meio, mas você sabe que cada atuação, cada apresentação é um recomeço, né? A gente se sente toda a emoção naquele momento, não tem
palavras para explicar. E voltou no momento que eu estava precisando muito dessa conexão com o palco, entendeu? Inclusive, vou agradecer a Bruna, né, pelo o convite, e estou lá até hoje. E vamos reapresentar o espetáculo Hotel Paris, uma comédia do absurdo, agora no dia 13 de agosto, lá no Teatro Barreto de Júnior. Os ingressos, para quem está nos assistindo e quer comprar onde, qual o valor dos ingressos? Então, vamos lá. Os ingressos podem comprar com qualquer pessoa do elenco, ou então entrar no Instagram, no perfil do Absurdo, né, que é justamente Absurdo, com uma CIA de teatro, né, uma CIA de teatro, ou pode falar comigo, no meu pessoal, a gente disponibiliza os ingressos antecipados com desconto, que fica a preço de meia, R$20, e inteiro é R$40, tá entendendo? Aí pode entrar em contato com a gente entrega o ingresso, ou até mesmo no dia, a gente coloca o nome na lista, a pessoa chega lá, pega o ingresso, tudo tranquilo. E eu estou bem ansioso novamente, apesar de já ter, né, apresentado, mas estou novamente aí para o próximo espetáculo, né? Inclusive, você tem que assistir, viu? Eu assisti a apresentação de vocês, a estreia, e eu amei. Amei de verdade. Não sou eu, né? Porque vocês foram aplaudidos, a plateia levantou e aplaudiram vocês de pé. Foi total, unânime, todos gostaram. Eu amei o espetáculo, muito bom mesmo. Vocês são todos de parabéns. E também a estreia da nossa querida Bruna Flores Real como diretora, né? Escritora e diretora. Exatamente. Muito São orgulho momentos dela. especiais. São momentos de estreia e foi uma estreia bem calorosa. O pessoal só comentários positivos. Isso é muito bom, né? É nosso gás, né? Nossa gasolina para continuar na luta E diária, né? casa cheia, né? Porque é difícil lotar um teatro. Não é fácil não lotar um teatro. Tava casa cheia, não tinha uma cadeira, tinha gente para todos os lados. Muito bom mesmo, muito boa apresentação de vocês. E o seu personagem nesse espetáculo? Fala um pouco para a gente sobre ele. Então, né, eu sou aquela pessoa, eu não sei se eu tenho um perfil assim, né, mas eu já observei que geralmente a direção gosta de me colocar no papel de um personagem meio cafajeste, um personagem, sabe, meio assim, que tem um perfil meio pegador. Eu não entendo por que me colocam nesse perfil, eu não entendo. Mas, então, Luiz Felipe, que foi o meu personagem, eu contracenei com nossa querida Borboleta Fênix, né, que é o Instagram dela, eu já vou falando a Juliana, né, o Instagram dela. Eu sou aquela pessoa que quero pregar para as pessoas que eu tenho uma condição financeira muito boa, que eu sou rico, sabe? Que eu sou uma pessoa famosa. Só que na prática eu não sou, tá entendendo? Eu sou uma pessoa neutra. Então eu estou recém-casado com a Juliana, né, no personagem, com a Juliana, a atriz, no caso. Eu me casei com ela recentemente, prometendo a lua de mel de 5 estrelas, em um hotel que é 5 estrelas. Só que eu fiz isso tudo numa forma de baratear, né, amizade, sabe? E ela não sabia, e nem eu mesmo, que o hotel que iriam colocar a gente não era bem o que falavam, não eram 5 estrelas, né? Eram apenas 0 estrelas. Então eu tento a todo momento, e o que aconteceu? Aí né, nessa ideia do personagem, aí quando chega lá eu tento de toda forma deixar ela muito tranquila. Não, foi um imprevisto. Mas eu sabia que aquele hotel não era 5 estrelas. Mas, Um malandro, né? Ele é um perfeito malandro. Posso enganar as garotinhas por aí. Pronto, aí meu personagem é justamente o enredo dele, né? De pregar uma coisa que ele não é. Que a gente vê muito na realidade, né? Com certeza. É o que mais tem por aí. E como você fez para compor esse personagem? Você se inspirou em alguém ou não? Então, a construção do meu personagem é assim, é algo muito bagunçado, no sentido de eu ter uma forma diferente de construir meu personagem. Tá entendendo? Diferente do que geralmente as pessoas contam que fazem, né? Então, a minha construção foi idealizando, eu tento viver o personagem dentro do roteiro que ali tem, eu tento entender o contexto, a história, a peça toda, qual é o papel dele ali. O que é que ele vai passar? O que é que o diretor, naquele roteiro, quis passar? Então, começa a minha construção por aí. Para ser bem sincero,
em especial, agora, no Hotel Paris, eu não me inspirei em ninguém. Eu fiz realmente, tentei dar vida ao personagem que foi pedido por Bruna, né, pela direção. Mas acontece de ter inspirações em outros espetáculos, mas como tua pergunta é baseada nesse, a inspiração foi o roteiro de Bruna. Foi o próprio Maravilha, muito bom. Você já tem quase 10 anos de carreira artística como ator. Entre os personagens que você já fez, algum deles te marcou? Sim, sim, um dele, eu posso dizer que foi uma experiência assim, absurda, que eu não sei se eu vou ter novamente. Foi quando eu ensinei A Paixão de Cristo, de São Lourenço da Mata. Eu participava do grupo da Arteb, grupo de artes cênicas Edna Braga. Então a gente, na época, né, esse grupo era muito famoso por por apresentar todas as paixões oficial de São Lourenço, né? Então eu já havia participado como outros personagens, como Herodes, como João Batista, alguns personagens. Mas esse ano eu fui escolhido para participar e ser o personagem Jesus. Eu fiz o papel de Jesus. E assim, Corona, foi algo absurdo. Foi uma experiência assim que eu consegui. Você acredita que por muito tempo criado em família cristã, evangélico, muitas histórias, bíblias e tal, eu posso dizer que naquela apresentação, naquele ensaio, eu consegui sentir a presença da realidade, da verdadeira história que é contada pela Paixão de Cristo, né? O contexto da história de Jesus. Então, nessa apresentação, eu consegui dar vida ao personagem, podendo sentir o que, né, é inimaginável, mas sentir o que Jesus sentiu na época, digamos. Eu conseguia ter essa. Então, eu a todo momento estava atuando, chorando e arrepiado, com toda essa sensação. Foi uma experiência extraordinária. A energia, né? A energia deve ser maravilhosa. Porque um personagem dessa grandeza, não é todo mundo que é selecionado para fazer, né? É verdade. Foi muito, muito emocionante, é verdade. Mas para representar Jesus, você qual a sua religião? Então, eu sou cristão, eu não sigo nenhuma religião, eu creio em Deus, sou cristão, mas não sigo nenhuma doutrina, digamos, entendeu? Certo. Antes de você entrar em cena, você fazia alguma preparação, alguma oração, mentalizava alguma coisa, porque é um personagem pesado. Ah, sim, sim. E assim, né, a pressão da responsabilidade, né, que você tem Muita. da direção do público, o que é que o público espera, né? E toda essa cobrança que a gente faz, que a gente faz para a gente mesmo enquanto ator. Então, teve sim um trabalho, a gente vinha arduamente nos ensaios, e graças também a meus diretores da época, Edna Braga, que era a fundadora do grupo, e Mica, que talvez você até conheça, Valmir Felipe, né, conhecido como Mica, me ajudaram bastante. E assim, a direção deles, para mim, foi essencial para eles conseguirem me moldar da forma que eles queriam. Então, isso foi essencial. Em muitos momentos, eles eram rudes comigo, mas de uma forma positiva, não era um retorno negativo. Então, primeiramente, agradecendo muito a eles, foi a força de vontade deles de querer que eu fizesse aquilo e muita preparação psicológica. Entendeu? Muita preparação Com psicológica, certeza. de ter aquele personagem. E assim, eu usei esse mesmo método de criar um personagem, só que eu usei muito como referência a Bíblia. Entendeu? Eu comecei a ler essas passagens mais a fundo, comecei a tentar entender o que é que Jesus quis passar naquela época. O que era que Jesus sentia naquela época. Então, eu comecei a estudar o personagem baseado no livro, que é o que a gente tem como a soberania da religião, né? Que conta a história de Cristo. Então, a Bíblia. Então, eu comecei a seguir essas passagens, conversar com pessoas religiosas na época da igreja cristã, né? E tal coisa, dúvidas. Comecei a conhecer histórias da Bíblia, passagens da Bíblia que eu não conhecia. Entendeu? Se eu, como cristão, passei anos na igreja e não conhecia. Eu não procurava me inteirar naquele assunto, né? Então, eu comecei a estudar isso e cada vez mais eu vinha sentindo muitos ensaios, eu participava, chorava, era um clima bem tenso, sabe? E sobre a oração, a gente, antes de todas as apresentações, que geralmente a gente fazia 3, né, era sexta, sábado, domingo, a gente sempre fazia uma oração coletiva. A gente
gente orava o Pai Nosso, orava a Ave Maria e fazia outras orações também, cada um na sua crença, respeitando isso sempre. Então a gente fazia essa oração e eu também, particularmente, individualmente, eu fazia uma oração em agradecimento àquela oportunidade e que fosse da melhor forma possível, que nada imprevisto pudesse acontecer para atrapalhar nosso espetáculo. Afinal, era uma representação muito importante, né, do Cristo. Então, eu acho que basicamente era essa a preparação que eu tive para esse espetáculo. Maravilha, muito bom. Você acha que existe uma Amazônia antes e depois desse personagem? Existe sim. Eu posso dizer que, em resumo, o Amazônia, depois desse personagem, conseguiu entender que a história, mesmo sendo contada sem ser vivenciada, ela é possível ser entendida. Mas quando você passa pela situação, você tem um olhar diferente. Seja qual for o contexto da história da vida. Mas eu precisei desse contexto, da apresentação, para fixar isso na minha cabeça. Eu posso saber de toda a história. Eu vou me emocionar, eu vou ter a minha reação. Mas quando eu presencio, quando eu vivencio a situação, não é a mesma coisa. Você entende diferente. Eu posso dizer que a empatia passou a fazer mais parte de mim. Então, tem um divisor de água nessa Acredito. Até porque um personagem como esse, um espetáculo como esse, não é só um espetáculo. Ele está pregando a palavra, não é isso? Isso, sim. Né? E era muito interessante, Cona, que como é teatro de rua, né? Então as pessoas ficavam muito à vontade ali, né? No contexto geral. E ver a cara das pessoas, ouvir, escutar. Nossa, ele tá apanhando, gente. Aqui é sangue. Não, isso é só um teatro. Não, ó, pra ali. Me marcou muito também, Cona, nessa época, é porque minha mãe foi assistir pela primeira vez. Eu acho que antes de ser Jesus, eu tinha participado já umas 3 ou 4 vezes, umas 3 vezes da Paixão de Cristo, em anos anteriores. E foi a primeira vez que minha mãe foi assistir. Quando acabou, E aí? eu né, tava lá, não sabia de nada, minha família foi assistir e tal. Aí depois, quando acabou, eu encontrei minha mãe, ela tava toda vermelha, né, com os olhos lágrimas. E foi, gostou, mulher? Ela, meu filho foi perfeito. Eu tive tanta pena de você. Eu pensei que eu estava batendo em você. Eu pensei que você ia cair daquela cruz. Mas eu consegui sentir a emoção que vocês conseguiram passar. Então, ouvir isso da nossa própria mãe foi algo muito marcante. Nossa, a hora que você subiu no monte, como foi aquilo? Hein? As pessoas perguntavam. E a luz, a fumaça, como foi o vento? Como foi tudo aquilo que vocês fizeram? As pessoas perguntavam, né? Era teatro de bairro, então as pessoas era uma comunidade, assim, digamos que não é uma comunidade carente, mas uma comunidade que nem sempre tinha acesso à cultura. Então a gente abria essa porta para a comunidade, tá entendendo? Então ver aquelas pessoas emocionadas com aquilo que elas estavam vivenciando, e olha que eram pessoas que todos os anos estavam ali, mas eles ajudavam, eles respeitavam, eles fechavam a rua, ninguém ligava som. Era um pessoal, inclusive, lá de Xandatágua, de São Lourenço da Mata. Um bairro lá que a gente fazia a apresentação. Passou um tempo fazendo lá porque o clube lá de São Lourenço estava em reforma, né? Passou 1000 anos lá em reforma até hoje, eu nem sei se funciona. Mas reforma, sabe? 10 anos de reforma do clube. Aí foi muito emocionante poder sentir, sabe? Essa conexão das pessoas. Que é algo... E é uma resposta, né? Oi? É uma resposta do público de um trabalho bem feito. Isso é muito bom. Justamente. As criancinhas, aí vinha Jesus, uma foto, um abraço, e eu me sentindo, meu Deus, Jesus! Aí teve uma cena também, Cora, que foi bem engraçado. Tinha um bêbado, né, uma pessoa alcoolizada lá. Aí, enquanto eu tava fazendo o batismo, ele chegou, se ajoelhou e começou a suplicar pelo perdão. Só que tipo, oh, meu Deus. Real, ele bêbado, né? Aí ele, me perdoa, Senhor, meu Deus, não sei o quê. Aí todo mundo da produção ficou desesperado, meu Deus, e agora? Aí eu parei e fiz, tu já estás perdoado? Eu fingi que ele era o
está perdoado. Siga, vai e caminha por onde quer que tu vás e lembra do teu Criador, enfim. Deu uma passagem para ele e fui. Aí ele saiu, o pessoal da produção pegou ele, foi bem natural. Então tem gente que achou que ele fazia parte da peça, né? E tem muito disso no teatro. A gente Que bom, errar que e bom. fazer uma nova construção que às vezes fica até melhor, né? Maravilhoso. Mas Olha, tu vai me, você é ator. vai me Diga. cortando aí, porque tu sabe que eu falo bem pouquinho, né? Se tu deixar, eu vou. Tá certo. Você é ator. Mas você tem outra habilidade artística? Qualquer uma. Ou não? Então, sei. Sim, artística. Eu gosto muito do jornalismo, né? Talvez no meio do teatro me dá essa facilidade de conseguir e gostar de estar em público, entre as pessoas e tal. Mas eu gosto muito da área de jornalismo como uma parte de apresentação, de reportagem. E isso é um sonho também, né? Embora muitas pessoas não saibam, eu não sei se eu posso dizer que minha outra, não sei se eu posso dizer que é um dom artístico, meu outro dom artístico, mas eu posso dizer que é um outro sonho que eu tenho. Você É a parte quer do ser jornalismo. apresentador no jornalismo? Eu quero ser comunicador. Não importa Certo. em qual seja apresentador, repórter, eu quero comunicar de alguma forma. Eu quero usar isso ao meu favor. Eu sei que muitas pessoas gostam da minha energia enquanto comunicador. Entendeu? Então, durante a pandemia, eu passei um processo muito difícil, em qual eu me reconstruí. Eu era muito blogueiro na internet e tal, que inclusive isso é uma coisa que eu não conto a todo mundo. E eu nem cheguei a explicar ainda no meu Instagram, mas eu tinha a visão de, em algum momento, eu me abrir e falar sobre esse meu processo. Então, durante a pandemia, em resumo, né, que é muito assunto, eu tive um processo bastante desgastante, emocional e tal, e eu comecei a me afastar do Instagram e me encontrei de uma forma diferente, né? Mas eu venho construindo essa nova fase e sei que é um sonho, uma projeção mais à frente, de voltar a estar mais nas telinhas com o pessoal, de fazendo mais coisas, usar a ferramenta que a gente tem, né, das redes sociais, Isso. a meu favor, para comunicar as pessoas. Então, são projetos que ainda estão bem no forninho, sendo moldados, mas se for da permissão de Deus, no momento certo vai chegar. Maravilha. Até porque o jornalismo, ele tem várias coisas dentro do jornalismo. Não é só apresentar o jornal, ser só o âncora do jornal, tem muita coisa, né? E na pandemia, o fato de você ter parado um pouquinho, a pandemia mexeu com todo mundo, foi algo inesperado, não é? Deixou todo mundo meio parado. Naquela época foi difícil de entender isso, né? Porque Isso. foi muito logo, muito novo. Olhando hoje em dia, a gente entende. Eita, eu chego a cinema em 3D, HD, High Definition agora. Até É que eu porque chegava na pandemia, como a gente não esperava, é um fato novo, eram só 14 dias, depois mais 14 dias, mais 14 dias, e ficamos quase 2 anos trancados dentro de casa, né? Mas normal, passou, graças a Deus. Estamos sabendo lidar agora com a situação, as vacinas chegaram, graças a Deus. Mas como a arte entrou na sua vida? Porque uma coisa é o jornalismo, outra coisa é o ser ator. Como a arte entrou na sua vida? Ana, essa é uma pergunta bem impactante. Eu poderia ter várias respostas para você, mas eu posso dizer que a arte me encontrou desde que eu comecei a entender o que era arte. Entendeu? Desde muito pequeno, eu sempre tive um sonho. Eu sempre assistia na TV, eu via novela e tal. E eu sempre quis aquilo. Mas como uma criança pobre, minha família humilde, né? Assim, a gente tinha de tudo dentro das nossas condições, mas eu não sabia o que era, como era aquilo, como chegar ali, como fazer. E justamente por minha família ser religiosa, eu não tinha o apoio da família. Aí eu posso dizer que através das novelas, e eu digo muito que é uma questão de arte me escolher, porque eu já gostava de ensinar, de imitar as pessoas. Era a minha atuação. Eu achava bonito alguém falando, aí eu ficava imitando, falando o que aquela pessoa fazia, repetindo e tal. Isso foi se desenvolvendo,
quando eu tive minha primeira apresentação. Minha primeira apresentação, que eu também lembro como se fosse hoje, o roteiro era Formiga e a Neve, que é um texto bem conhecido, Sim, né? A gente sabe sim. dessa adaptação. Então, foi através de um livro, junto com vários primos que moravam próximos. Isso, eu posso até citar o nome deles: Glaucio, Valquíria, Thalessa, Gisele, Gleice, que foram pessoas da minha família que eu cresci com elas toda a minha infância. Então, a gente se juntou, leu o livro e começou a fazer uma apresentação para a nossa família. E essa casa, onde tem a minha tia, né, que é tia Mima, uma pessoa maravilhosa, era a casa da anfitriã, que todo mundo se reunia lá. Essa era uma casa muito grande, todas as famílias iam para lá e tal. Então a gente fez a apresentação, divulgou e todo mundo foi para o nosso o terraço, né, da casa da minha tia Mima para assistir a atuação. A gente usava tapete como a neve, as cortinas, a gente estava muito envolvido. Maravilha. E eu acho que foi muito bonitinho para eles. Eu acho que na época eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, por Olha aí que mais ou menos. fofinho. 7. Não, eu acho que eu posso estar equivocado. Não 6, mas 7 para 8 anos, nessa fase. Então, todo mundo, eles ficaram emocionados, né? Aqueles mandos de guri fazendo. E aí foi a gente que fez tudo. Foi a gente que idealizou tudo, que fez. Um monte de gurizinho fazendo. Aí, através daquilo dali, eu disse, não, eu quero isso. Eu quero fazer Maravilha. isso. Aí foi a minha primeira apresentação. Foi essa. Mas a sua primeira apresentação oficial no teatro, no palco, foi quando? Foi, eu acho que eu posso dizer, de forma. Pronto, minha primeira apresentação já foi na Paixão de Cristo, certo? Eu ainda não estudava Nossa, teatro. que Eu não estudava teatro. responsabilidade. Eu já fazia parte, eu fui chamado pela direção. Fui bem, eu estudava muito, me empenhava muito. E eu comecei a participar antes de fazer o curso. Aí eu já participei, passei uns 3, 4 anos. Aí foi através dessa companhia, que é o Arteb, novamente agradecido demais por Edna Braga pela oportunidade, por ter me acolhido. E foi através de uma amiga, que foi Lidiele, que ela conversando comigo, ela fez, por que não participa do grupo da gente? Mesmo assim. Aí eu conheci ela através de outra pessoa. Aí eu disse, não, mas eu não sei fazer. Ela, não, você sabe, vamos para a reunião. Aí esse vamos para a reunião era toda a reunião. Eram 2 vezes na semana. Eu estava lá. Aí eu entrei e comecei a fazer isso. Eu quero fazer o curso. Aí foi quando eu fiz a João Pernambuco, né? E a escola que a gente sabe que é de uma referência aqui para a gente, né, no Recife. Com certeza. Comecei a João Pernambuco, comecei a fazer o curso desde o básico até desde a oficina, né, até o próximo módulo. Aí foi onde, na experiência do curso, eu tive, já com estudo, com outras experiências, eu tive minha primeira apresentação, eu posso dizer de forma mais profissional. Não que a outra não foi, mas a outra eu ainda não era ator, eu era tudo muito do que eu sabia. Era muito do que eu sabia. Mas com técnicas, sabedorias e tal, foi aí, eu acho que lá para 2011, 2012, nessa faixa assim. Não, peraí. 2000, 2013 para 14. 2013 para 14. Foi já quando eu estava na João Maravilha. Pessoa. Maravilha. Você Aí, lembra da sensação de pisar no palco pela primeira vez? Que uma coisa você era criança lá na sua casa com seus parentes, outra coisa é você fazer um espetáculo, né? Com conhecimento de causa, saber o que você está fazendo e abrir ao público. A história é outra. Você lembra desse primeiro momento? Como foi? lembro, Colana, eu posso dizer que era uma mistura de loucura, desespero, falta de controle, um prazer que eu não sabia explicar. O prazer era tão grande que eu nem sabia o que é que eu sentia. Tá entendendo? Então, e outra, novamente, aquela questão da ajudinha, né? Nessa época, eu sempre fui muito preocupado com as outras pessoas, porque eu queria que tudo desse certo, né? Eu queria que todo mundo saísse bem e tal, então eu ficava muito preocupadão. Aí, meu filho, aí piorava, porque tinha a minha responsabilidade e eu ainda queria pegar a responsabilidade da emoção das pessoas. Não vai dar tudo certo, calma, gente, tá tudo bem, vamos não sei o quê.
Aí, eu contracenei com é, Tainá, que é uma amiga minha há muito tempo, faz muito tempo que eu não a vejo, não tenho notícia dela, mas eu contracenei com ela e com Cassiane, que era a Cássia. Foi a primeira pessoa, né, no João Pernambuco que eu contracenei. E ela também estava muito desesperada, que era a primeira experiência dela. Então a gente não tinha como trocar, tipo, calma, porque tava os dois, ai meu Deus, Marco, não olha para mim, não faz isso. Eu não quero saber, meu Deus, vai dar tudo errado, e eu não colar. Então fica esse mix de sentimentos. Eu consigo lembrar que era uma diversão, uma alegria e ao mesmo tempo uma loucura, uma sensação de meu Deus, eu quero sair correndo. Maravilha. Você é o caçula entre três irmãos, não é isso? Eles também gostam de arte? Eles já desejaram ser ator também ou não? Não, não. Somente eu. Eu fui o único que eu posso dizer assim que quis seguir a área artística nesse sentido. Minha irmã mais nova, que ela é mais nova, mas não é tão nova, né? Ela é mais nova das mulheres. E são duas mulheres, eu e meu irmão. Então, aí na escala tem eu, meu irmão, minha irmã mais nova e minha irmã mais velha. Aí essa minha irmã, ela fazia peças na escola, ela gostava, ela gosta muito. Só que ela é mais da parte de criação. Ela gosta de dar ideia, do roteiro, dessas coisas. Mas atuar mesmo não era muito foco dela, não. Foi só na época de escola, passou e ela não continuou. Mas ela sempre me apoiou. Ela, eu posso dizer que foi. Eu vou resumir para não me emocionar, mas ela foi a peça-chave em momentos difíceis da minha vida para que eu pudesse continuar. Apesar de várias pessoas não ter apoio de muitas pessoas, ela da minha família, ela foi a pessoa que segurou na minha mão e disse, não, é para ir, é aonde? É ali, é na ponte que vai se apresentar, é aonde? Eu vou lá, eu tô com você, eu tô lá. E ela estava comigo. Então, posso dizer que ela foi uma peça-chave nesse meu processo assim, de forças para continuar a luta. Caso, sua mãe já assistiu você em cena, no Já, espetáculo. Seus irmãos já chegaram a ver também você em cena? E o eu já comentário forcei todos da aí. família, todo mundo? Eu já forcei todos aí. Então, na Por minha livre e família, espontânea pressão, não é isso? vocês não vão e nunca não valorizam. E uma coisa aí, a gente tinha toda essa pressão, né, para poder irem. Que não era fácil, não, viu? Não era fácil, não. Mas, então, só comentários positivos. De tipo assim, nossa, que massa foi, né? Olha, e aquilo ali, tu se machucou mesmo? Mas quem é aquela personagem que fez isso? É engraçado eles poderem falar assim, eles poderem descobrir um cenário diferente para falar daqueles comentários sem entender os bastidores e querendo ter curiosidade de saber mais sobre aquilo. Então isso é muito interessante, tá entendendo? Estou entendendo. Agora sim, você é ator. Você escolheu o jornalismo. Por que jornalismo? Então, né? Por incrível que pareça, eu vou lhe contar toda a verdade por trás disso tudo. Esse meu sonho, né, de novela, de estar no palco, de atuar, de comunicar, eu não entendia como ele iria se manifestar em mim. Eu queria ser ator, eu queria estar na novela. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que o cenário artístico não era algo fácil. Era algo muito difícil, era algo muito inalcançável, principalmente para uma pessoa de classe pobre, tá entendendo? Que não tinha influências familiares, de amizade, que pudessem me direcionar ao caminho correto que eu deveria ir. Então, tal que eu vim entender muitas coisas quando já mais velho, quando já de maior, tá entendendo? Então, com toda essa dificuldade, eu comecei a ver que, tipo, a achar que eu não conseguiria encontrar o caminho do teatro, que eu não iria conseguir me manter com tudo aquilo, tá entendendo? Porque era algo muito amador na época, a gente não tinha verba, tá entendendo? Era algo, digamos que sem fins lucrativos. Então não dava para se manter. Era você fazer aquilo por amor e com a verba que você tem, né? Que meus pais davam. Eu falo isso coisa de 12, 13 anos, 14, tá entendendo? Então e foi quando eu comecei a amadurecer a responsabilidade e a profissão que eu queria na vida. Então eu disse, o que é que eu posso ser, que eu posso vincular ao teatro? Aí eu lembrava
também gostar de assistir os repórteres, os apresentadores. Aí eu disse, não, eu quero ser repórter, eu quero fazer isso aí. Eu quero estar assim na frente das câmeras. Aí foi quando eu comecei a estudar. Aí surgiu a ideia da publicidade. Só que a publicidade é mais os bastidores, né? De uma forma Isso, teórica. Na isso, prática, você sabe que não tem isso, mas de uma parte isso. teórica. Aí eu disse, não, já sei, eu quero estar à frente das câmeras. E qual a profissão que me bota à frente da câmera? Teatro, mas eu não tenho condições de fazer teatro. Eu não vou ganhar dinheiro. Vou morrer de fome, vou vender miçanga na praia, que é a nossa frase, né? Vou vender com todo respeito à profissão, vou vender miçanga na praia porque o teatro não foi não. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e conhecer pessoas da área e me apaixonei. Aí eu disse, não, o que eu quero seguir para minha vida é o jornalismo. Aí eu Então, o jornalismo para você representou a segurança. Isso, representou a segurança de um sonho que eu tinha, que eu não, para mim era impossível de realizar. Entendeu? No momento, você está em que período na faculdade? Eu estou no sétimo. Estou no sétimo período, aí Ah, estou quase, né? Quase. mais um período e acabou, encerrou jornalista. Olha, um colega de trabalho, você será para mim. Apesar do diploma estar em processo de saída, né, eu já exerço a função do jornalismo, né, como um todo, nos bastidores. Eu não exerço o jornalismo, a função de jornalista, na parte de apresentação de reportagem, né, mas nos bastidores, toda a produção eu já exerço há um tempo como um jornalista, né? Ok. E suas pretensões como jornalista, além de apresentar um programa, apresentar um jornal, existe algo mais? Você pensa em uma especialização ou não? Ainda é muito cedo para isso. Então, eu penso. Eu quero me especializar. Eu estou, né, no caminho, assim, numa decisão final, mas eu quero me especializar em tecnologia digital, em inovação digital, em tudo que seja relacionado à parte jornalística da atualidade voltada para a internet e para as mídias sociais. Entendeu? É algo Muito que eu bom. É o futuro, não é? É o presente e o futuro. Cada vez mais vamos para esse lado aí. Muito bom. Inclusive, eu tenho algumas. Atualmente, é o quê? Eu tive algumas. Atualmente você trabalha como produtor, não é isso, na TV Jornal? Exato. E já trabalhou também na TV Guararapes, não foi isso? Exatamente. Uhum. E é mais ou menos o que você pretende aí, né? Já está na área, graças a Deus. Já senti todo o clima, vendo como é a minha experiência, né, assim, na área jornalística. Estou muito apaixonado por fazer produção. Pronto. Aí é aqui onde eu deixo mais uma resposta à tua pergunta. Eu sou jornalista, né, no geral. Estou exercendo função de produção de TV e eu amo a produção de TV. Tu tá entendendo? Então é algo que eu não estou necessariamente na parte de estar à frente das câmeras, mas eu me apaixonei também pelos bastidores. É muito bom também produção, mas é bem trabalhoso, viu? Eu faço um pouquinho de produção, mas é muito trabalho, muito trabalho. É uma área que eu não gosto muito, não. Confesso que eu não gosto muito, não. Dá muito trabalho. É muito, de fato, é muito trabalhoso. Você abre mão de muitas coisas, você abdica de muitas coisas para poder se especializar naquilo. Então, você tem que gostar. Se você o fazer não vai surtir aquele efeito, porque você vai estar sempre insatisfeito. Então, eu posso dizer que hoje, a profissão em si, eu sou muito satisfeito. Eu gosto muito de produção. Eu estou me descobrindo nessa área, né? De entretenimento. Maravilha. Na sua rede social, você se define o seguinte: ator e social media nas horas vagas. O social media eu até entendo, porque de certa forma complementa o jornalista. Não é? É necessário. Mas o ator, quais os projetos do ator? Você já pensou em desistir da carreira artística e ficar só com o jornalismo? Muitas vezes. Inclusive, quando eu me afastei nesse período do Getafe, eu me afastei pensando já que eu não voltaria nem tão cedo. Eu já vivia com essa ideia. Por quê? Por ser muito desgastante, trabalho, faculdade, especialização, tudo, eu
costumava pensar assim, eu preciso ter minha estabilidade, eu preciso me formar para poder ter mais segurança em outras coisas. Só que eu sei que isso talvez seja algo mais longo, porque a vida é inconstante, a vida é uma constância, uma oscilação diversa. Então, se eu for esperar um momento de conforto e que eu esteja bem para atuar, talvez eu esteja até velho. Não sei, velho no sentido assim, lá dos meus 60 anos, né? Se eu chegar até lá, espero que chegue. Então, eu pensei assim, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho? Vou trabalhar com o que eu tenho. Eu quero minha especialização, eu quero terminar a minha faculdade, então eu vou dar minha prioridade a isso. Mas eu não quero me afastar do teatro. Então eu vou fazer dentro das minhas condições como hobby. Tá entendendo? Então, inicialmente, pensando nesse contexto, eu não queria, por não ter tempo, me especializar mais no teatro, porém eu continuo estudando, me inteirando dentro da área, né, que a gente precisa a todo momento estar estudando e se entendendo e se especializando, né, que as coisas cada vez mais vai avançando e a gente não pode ficar para trás. Então, quando eu pensei assim, eu disse, então eu vou fazer dentro das minhas condições como hobby. Mas quando eu digo ator nas horas vagas e ator como hobby, não é que eu queira dizer que eu faço por greia ou por diversão. Não, eu faço com a responsabilidade, podendo sentir, mas não consigo exercer a função profissionalmente mais a fundo, porque eu pretendo terminar minhas prioridades. Entendeu? Entre atuar e o jornalismo, o que mais te encanta? Faz isso comigo não, Cláudia. Não faz isso comigo não. Eu preciso responder, só não pode ter as duas, não? Pode ser as duas? Pode ser, por que não? Bem, as duas coisas, uma complementam a outra. Sem uma, eu não estaria satisfeito totalmente na outra, e sem a outra, eu não estaria totalmente satisfeito na uma. Porém, se eu estiver dentro de uma delas, eu estou muito satisfeito e feliz. Eu misturei Maravilha. tudo, mas deu para Foi, me entender, né? falou tudo, mas conseguiu dar a resposta boa. Estamos em 2023. Você completou 28 anos de vida e quase 10 anos de carreira. Você completa esse ano. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Corona, eu faria. Eu O quê? faria muitas coisas. Então, eu teria tomado decisões que foram totalmente cruciais para a minha carreira hoje. Não, eu vou retificar. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado mais cedo. Eu teria Oh, começado antes. Eu acho que seria essa a resposta. Porque tudo que eu fiz, se eu tivesse começado antes, eu teria, hoje, eu teria uma bagagem, uma carga maior. Eu penso assim. Mas tudo é no tempo certo, né? com certeza. E você tem 28 anos agora. A sua cabeça é outra, seu mundo é outro. Você não teria como pensar exatamente agora, como você pensa agora, há 10 anos atrás. Impossível. Exato, Não é verdade? exatamente. Isso. E são Mas, todas essas Jônia, dificuldades que a experiência, né? verdade. Só experiência mesmo, só o tempo para ir melhorando, arejando a cabeça da gente e a gente começa a pensar diferente. Começa a nos recriar. Começamos a nos recriar sempre, não é isso? Em Estamos todos os sempre nos tempos. reinventando. Todos os Mas, tempos. Zone, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas O programa já, chegou ao fim, já. Mas eu tenho uma última pergunta para fazer. ai Qual a meu Deus, peraí. mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Pode ser duas? Pode. Vamos lá, né? Deixa eu fazer carão aqui, né? A mensagem que eu passo foi algo que eu aprendi muito com a pandemia, seja empático. Você não é uma frase clichê, mas você nunca sabe da dor do outro. Você sabe a sua versão. E a sua versão como certa é a versão certa do outro também. E a outra frase que eu vou deixar é: se ame, cuide de você. Porque enquanto você não fizer isso,
você não vai amar jamais ninguém da forma correta. Porque vai ser sempre um amor que talvez seja tóxico ou doentio com você mesmo. Então, Verdade. é primeiro eu, segundo eu, e depois eu ajudo os próximos. E eu vou deixar só para finalizar um exemplo muito rápido. Numa situação de emergência, se você pega e tem apenas um, um objeto para salvar a sua vida e a vida do seu filho, a vida de um ente querido, de uma amizade, você vai pensar sempre no próximo. Mas se você não tomar para você esse conteúdo, você não vai conseguir ajudar o outro. Então, é pensar no outro, mas pensar também que para ajudar o outro, você precisa estar bem. Com certeza. É aquela história. Para que eu ame alguém, primeiro eu tenho que me amar, não é isso? Isso. Exatamente. Ok. Mazônia, eu adorei a sua participação aqui no programa Perfil da Revista Atualíssima. Né? Meu colega de trabalho, em breve, também no jornalismo, né? Já é no teatro, na artes cênicas. Sempre que você tiver alguma novidade, quiser vir para cá para o programa mais uma vez, divulgar seu trabalho, fique à vontade. É sempre um prazer conversar com você. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso muito sucesso em tudo que você fizer. Tá certo? Tá certo, Coana. Eu agradeço muito a oportunidade e o seu convite. Fiquei muito feliz, como eu disse no início. Eu sou um admirador seu, desde lá do teatro. Obrigada. Né? Eu agradeço muito, lhe desejo muito sucesso, que você continue sendo esse sucesso na sua carreira, no seu programa. Bom, Obrigada. E sucesso para você. Vamos? Vamos?